Capítulo 2. Uma peste enviada por Deus mata numa só noite 185.000 homens do exército de Senaqueribe, que sitiava Jerusalém. Isso o obriga a levantar o cerco e voltar ao seu país, onde é assassinado por seus filhos. 41:2. Diz ele: Senaqueribe encontrou ao seu regresso do Egito o seu exército diminuído de 185.000 homens, por causa de uma peste enviada por Deus na primeira noite, quando ele começava o ataque a Jerusalém, sob o comando de Rabsaque. Ele ficou tão impressionado que, com medo de perder ainda o que lhe restava, retirou-se a toda pressa para Nínive, capital de seu reino, onde pouco tempo depois Adrameleque e Sarezer, seus 2 filhos mais velhos, assassinaram-no no templo de Nisroque, seu deus. O povo sentiu tanto horror que os expulsou. Eles fugiram para a Armênia, e Esaradon, o mais jovem de seus filhos, sucedeu-o. Capítulo 3. Ezequias, rei de Judá, estando nos extremos, pede a Deus que prolongue a sua vida e lhe dê um filho. Deus o concede, e o profeta Isaías dá a LH um sinal, fazendo atrasar 10 graus a sombra do sol. Balada, rei dos babilônios, envia embaixadores a Ezequias para fazer aliança com ele. Ezequias mostra a LH tudo o que tem de mais precioso. Deus acha isso ruim e LH diz, por meio do profeta, que todos os seus tesouros e até os seus filhos seriam um dia transportados para a Babilônia. Morte de Ezequias. 413. 2 Reis 20. Eis como Ezequias, rei de Judá, contra toda esperança, ficou livre da ruína completa que o ameaçava. Ele só pôde atribuir tão milagroso êxito a Deus, que expulsou os inimigos, em parte por meio da peste com que os feriu, em parte pelo medo que teve o rei de ver perecer do mesmo modo o resto do exército. O príncipe, seguido por todo o povo, deu à divina majestade infinitas ações de graças, por ter obrigado os assírios a levantar o cerco. Algum tempo depois, Ezequias ficou tão doente que os médicos e todos os seus familiares perderam as esperanças de que se salvasse. Mas não era isso o que lhe causava maior sofrimento. Sua grande dor era que, não tendo filhos, a sua descendência terminaria com ele, e o trono passaria a outra família. Nessa aflição, ele rogou a Deus que prolongasse os seus dias, até que gerasse um filho. Deus, vendo em seu coração que era verdadeiramente por esse motivo que ele fazia tal pedido e não para gozar por mais tempo das delícias inerentes à vida dos reis, mandou o profeta Isaías dizer-lhe que ele ficaria curado dentro de 3 dias. Viveria ainda 15 anos e teria filhos. A gravidade da doença pareceu-lhe ter tão pouca relação com tão grande felicidade que ele teve dificuldade em prestar-lhe inteiro crédito. Por isso rogou ao profeta que lhe manifestasse um sinal de que falava da parte de Deus, a fim de fortificar a fé, pois só assim se prova a veracidade das coisas quando elas são tão extraordinárias e inimagináveis. O profeta perguntou-lhe que sinal ele desejava que lhe desse. Ele respondeu que desejaria ver a sombra do sol retroceder 10 graus no seu quadrante. O profeta fez o pedido a Deus, e ele o atendeu. Ezequias, depois desse grande prodígio, ficou curado no mesmo instante. Foi ao templo adorar a Deus e fazer orações. 414. Por essa mesma época, os medos tornaram-se senhores do império dos assírios, como diremos a seu tempo. Balada, rei dos babilônios, enviou embaixadores a Ezequias para propor uma aliança. Ele os recebeu e tratou magnificamente, mostrou-lhes os seus tesouros, as suas pedras preciosas, os seus arsenais e tudo o que possuía de mais rico, e despediu-os com presentes para o rei. Isaías veio vê-lo em seguida e perguntou-lhe de onde eram aqueles homens que tinham vindo visitá-lo. Ele respondeu que eram embaixadores enviados pelo rei da Babilônia e que lhes havia mostrado tudo o que tinha de mais precioso, a fim de que pudessem referir ao seu senhor as suas riquezas e o seu poder. Disse-lhe o profeta: Eu vos declaro, da parte de Deus, que em pouco tempo as vossas riquezas serão levadas para a Babilônia e os vossos descendentes serão feitos eunucos, indo servir como tais ao rei da Babilônia. Ezequias, amargurado pela dor de ver o seu reino e a sua posteridade ameaçados com tanta desgraça, respondeu ao profeta que, visto nada poder impedir o que Deus já havia determinado, ao menos lhe fizesse a graça de deixá-lo viver em paz o resto de seus dias. O historiador Berose faz menção desse Balada, rei da Babilônia.
Quanto a Isaías, admirável profeta de Deus, que jamais deixou de dizer a verdade, a confiança em tudo que predizia fez com que ele não temesse escrevê-lo, a fim de que os pósteros não pudessem duvidar. E ele não foi o único que assim procedeu, pois 12 outros profetas fizeram o mesmo. Quanto a nós, vemos que todo o bem ou todo o mal que nos acontece concorda perfeitamente com essas profecias, como há de mostrar a continuação desta história. O rei Ezequias, segundo a promessa que Deus lhe fez, viveu 15 anos em paz após ser curado de sua enfermidade e morreu com 54 anos, dos quais reinou 29. Capítulo 4. Manasses, rei de Judá, entrega-se a toda espécie de impiedade. Deus o ameaça por seus profetas, mas ele não se importa. Um exército do rei de Babilônia devasta o seu país e leva-o prisioneiro. Ele recorre a Deus, é posto em liberdade e continua a servir a Deus fielmente pelo resto de sua vida. Sua morte. Amon, seu filho, sucede-o. Amon é assassinado, Josias, seu filho, sucede-o. 415. 2 Reis 21. Manasses, que Ezequias, rei de Judá, teve de Efzibá, que era de Jerusalém, sucedeu-o no trono. Tomou um caminho contrário ao que seu pai havia trilhado, entregando-se a toda sorte de vícios e impiedades. Imitou perfeitamente os reis de Israel que Deus havia exterminado por causa de suas abominações. Ele ousou mesmo profanar o templo, toda a cidade de Jerusalém e o resto do país. Não sendo mais contido pelo temor da justiça de Deus e desprezando os seus mandamentos, mandou matar muitos homens de bem, não poupando nem mesmo os profetas. Não se passava um dia sem que pelo menos um deles pagasse com a vida os caprichos do rei, manchando a cidade com seu sangue. Deus, irritado com tantos crimes, mandou os seus profetas ameaçá-lo, bem como a todo o povo, com os mais terríveis castigos, os quais os israelitas, seus antepassados, haviam experimentado por terem, como ele, atraído a sua indignação e a sua cólera. Mas nem o desventurado rei nem aquele povo infeliz prestaram fé a essas palavras, as quais, se eles se tivessem comovido, poderiam ter impedido as muitas desgraças que lhe sucederam. Mas eles só as reconheceram verdadeiras depois de lhe sentir os efeitos. Continuaram, portanto, a ofender a Deus, e ele suscitou contra eles o rei dos babilônios e dos caldeus, que os atacou com um grande exército, o qual não somente devastou o país, mas levou prisioneiro o próprio Manasses. Então, esse miserável príncipe percebeu que fora o excesso de pecados que o reduzirá àquele estado. E recorreu a Deus, rogando-lhe que tivesse compaixão dele. A sua oração foi ouvida, e o rei vitorioso mandou livre para Jerusalém. Essa mudança em sua vida mostrou que a sua conversão fora sincera. Seu único pensamento agora era destruir a memória das ações passadas, e empregou todos os seus esforços em restaurar o culto a Deus. Consagrou novamente o templo, mandou reconstruir o altar para os sacrifícios, segundo a lei de Moisés, e purificou toda a cidade. E, para mostrar como era grato a Deus por ter sido liberto da escravidão, empregou o resto de sua vida em tornar-se agradável aos olhos dele, tanto por virtude quanto por contínuas ações de graças. Assim, por um proceder contrário ao anterior, levou os súditos a imitá-lo no arrependimento tal como o haviam imitado em seus pecados, que tantos males atraíram sobre eles. E, depois de restaurar as cerimônias da antiga religião, pensou em fortificar Jerusalém. Não se contentando em restaurar as antigas muralhas, mandou construir outras, acrescentando-lhes altas torres. Fortificou os arrabaldes, dando-lhes provisões de trigo e de tudo o que era necessário. Enfim, a mudança foi tão grande que desde aquele dia em que começou a servir a Deus até o fim de sua vida, não mais se lhe amorteceu o zelo pela piedade. Morreu na idade de 67 anos, após reinar 55, e foi enterrado em seus jardins. Amon, seu filho que ele tivera de Mesulemete, a qual era da cidade de Jotbá, sucedeu-o. Ele imitou a impiedade em que seu pai caíra na juventude e não tardou muito em ser castigado. Após reinar somente 2 anos e ter vivido 24, foi assassinado pelos próprios servidores. O povo o fez morrer e enterrou no sepulcro de seu pai. Josias, seu filho, que tinha então apenas 8 anos, sucedeu-o.